Avançamos com a nossa lista sem demoras para vos falarmos sobre a oficialização do Sporting por parte de Néstor Irankunda. Foi oficializado o extremo australiano, 20 anos, uma história de vida inacreditável. Vejam, já escrevemos tudo do 0-0, já tínhamos escrito por altura do Mundial, voltamos a escrever agora. Apresentado com grande pompa e circunstância, com Michael Jackson metido ao barulho. Grande vídeo promocional e de anúncio que o Sporting fez. Parabéns à malta do Sporting que fez também esta apresentação espetacular mesmo. Irankunda já estava em Lisboa, já tinha falado de resto, agora foi mesmo oficializado, de leão ao peito, contrato até 2031, o Sporting paga ao Watford 15 milhões de euros e ainda há 3 milhões por objetivos para poderem ser pagos dos leões ao emblema inglês durante este período. Irankunda, que apareceu muito cedo no Atlanta United, ou melhor, no Adelaide United, assim é que é, na Austrália, depois mudou-se para o Bayern de Munique, onde jogou só na formação entre sub-19 e equipa B dos bávaros. Há 2 anos teve emprestado no Grasshoppers, na última temporada no Watford, e agora então o Sporting consegue o contratar por uma verba, eu diria acessível, 15 milhões de euros. Comprou o futuro, o Sporting. Quero saber a vossa opinião, pessoal, também. Uma cláusula de 80 milhões de euros, contrato até 2031, um jogador com valor de mercado no 0-0 de 10 milhões de euros, e é assim então oficializado este australiano, nascido na Tanzânia, em Kigoma, e com ascendência também do Burundi. É internacional australiano, esteve presente no último Campeonato do Mundo e é o novo reforço do Sporting para as próximas 5 temporadas. O Sporting, que em virtude do início de temporada bastante duvidoso no capítulo da baliza, pode estar na iminência de contratar um novo guarda-redes, e aquilo que conseguimos perceber aqui no 0-0 também nas últimas horas é que Kaique, guarda-redes que pertence aos quadros do Palmeiras, está na lista do Sporting de poder chegar aos Leões, e não é propriamente, atenção, para ou que isto possa significar um fim de ligação de Rui Silva ou até de João Virgínia. Há muitas dúvidas nesta altura sobre qual é que é o dossiê da baliza por parte do Sporting. Rui Borges naturalmente já defendeu o seu guarda-redes e tem que defender, acho que faz muito bem. Acho que o problema pode não ser excessivamente o Rui Silva, e quero saber a vossa opinião, se vocês acham que o Sporting tem mesmo de ir ao mercado buscar um guarda-redes ou não. O nome de Kaique aparece em cima da mesa, um guarda-redes que já esteve em Portugal a jogar quer no Farense, quer no Nacional da Madeira, em ambas as ocasiões emprestado por parte do Palmeiras, sem opção de compra. O Palmeiras olha para este gigante guarda-redes de 23 anos como uma grande esperança de futuro, mas está neste caso não vê ou vê com bons olhos uma possível saída mediante uma compensação financeira. O Sporting, se contratar um guarda-redes, não vai gastar mais do que 3 milhões de euros em poder contratar um guarda-redes, e isto é um ponto basilar que estão nas contas do Sporting. Não quer dizer que Kaique venha, mas se vier um guarda-redes, Kaique faz parte da shortlist do Sporting. Os Leões não fizeram qualquer proposta, não fizeram qualquer abordagem ao Palmeiras. É aquele barulhinho de mercado que está metido em cima da mesa, em virtude também do arranque de temporada do Sporting com 4 golos sofridos. É preciso não esquecer que o Sporting tem aqui algumas agitações defensivas em todo o seu percurso, porque o meio-campo também é novo, o apoio do meio-campo também para a defesa é diferente. E eu acho que há aqui dores de crescimento que nesta altura o Sporting está a sentir, mas quero saber a vossa opinião. Kaique está efetivamente na shortlist do Sporting, mas não fez qualquer proposta ao Sporting, ao Palmeiras, por este guarda-redes, e os Leões não vão pagar mais do que 3 milhões de euros se tiverem que contratar um guarda-redes. Quem vai mesmo sair do Benfica é a Amar Dedić. Uma temporada nas Águias e uma venda astronómica, uma grande venda do Benfica à equipa do Newcastle, 35 milhões de euros. Isto estou a dizer, malta do Benfica, escrevam nos comentários se vocês acham que é efetivamente uma grande venda que o Benfica faz, esta de Amar Dedić, lateral direito que as Águias contrataram ao Salzburgo na última temporada por 10 milhões de euros e que é vendido ao Newcastle por 35 milhões. O negócio está mesmo em trâmites finais. O Benfica e o Newcastle estão a negociar uma mais-valia. Nesta altura, as Águias pretendem ter 10% de uma mais-valia de uma futura venda de Amar Dedić, mas o jogador está programado viajar para Newcastle durante os próximos dias e poder ser apresentado. O Newcastle tem um novo treinador que curiosamente treinou Amar Dedić no Red Bull Salzburgo, e naturalmente há esta relação já existente entre Matthias Eisler e Amar Dedić,
e acabou por ser determinante para que este negócio pudesse também acontecer. O Benfica então vai lucrar 35 milhões de euros com a venda de Amar Dedić, depois do bósnio, que esteve presente no último Campeonato do Mundo, ter vindo para as Águias na última temporada. Na última época fez 43 jogos, marcou um golo contra o Alverca numa fase prematura da temporada, fez 4 assistências. Quanto ao dossiê de defesa central Taylor Harwood-Bellis, o Benfica fez uma proposta à equipa do Southampton por este defesa central, mas foi rejeitada. As Águias fizeram uma proposta de 20 milhões de euros e ficaram a perceber, junto do emblema do sul de Inglaterra, que o Southampton pode aceitar uma proposta, mas que as condições do Benfica têm que ser melhoradas. O jogador já jogou de resto esta temporada, no arranque do Southampton no Championship, um triunfo que conseguiu por 2-0. A equipa do Southampton na última temporada fez 7 golos e 2 assistências, para um defesa central é um número bastante alto em 48 jogos. O Benfica quer contratá-lo para ser uma espécie de patrão defensivo. Taylor Harwood-Bellis, a equipa do Southampton não aceita negociar por menos de 25 milhões de euros. O Benfica já sabe que para poder convencer então os Saints tem que abrir mais milhões do que os 20 milhões que foram rejeitados precisamente neste sábado. O Benfica que resolveu o dossiê de Rafa Obrador, emprestado à equipa do Sassuolo, já foi apresentado de resto no emblema italiano, um empréstimo com uma opção de compra de 6 milhões de euros. Obrador que veio para o Benfica na última época, depois do Benfica ter vendido Álvaro Carreras ao Real Madrid. Obrador foi um substituto natural, custou 5 milhões de euros, só jogou um jogo no Benfica contra o Tondela numa fase inicial da temporada, depois foi emprestado na segunda época para o Torino, 17 jogos em Turim, um golo e 3 assistências, tinha uma opção de compra no emblema do Torino de 9 milhões de euros que não foi aceite, nem foi acionada, veio para o Benfica, é agora colocado novamente em Itália no emblema do Sassuolo e Obrador vai então jogar novamente em terras transalpinas. Quanto ao Futebol Clube do Porto, Santiago Giménez está na iminência de chegar à Invicta. Há aqui um acordo praticamente selado entre a equipa do Futebol Clube do Porto e do AC Milan. O jogador virá por empréstimo, a situação ainda não está completamente resolvida, porque há dúvidas sobre se haverá uma opção de compra ou não. E esta situação não está de todo ainda resolvida e por isso ainda não há um acordo total entre o Futebol Clube do Porto e o AC Milan. Santiago Giménez está sinalizado há muito como sendo o avançado nesta altura que os Dragões querem ter como uma das grandes referências ofensivas. Estamos a falar de um avançado de 25 anos que custou ao Milan cerca de 30 milhões de euros no mercado de inverno de 2025, temporada e meia no emblema de Milão, na última época 18 jogos, um golo, 2 assistências, bem distante dos números que fez no Feyenoord e que de resto equacionaram o Benfica a contratá-lo a troco de muitos milhões na altura quando contratou também Coxu. O negócio acabou por nunca acontecer e agora pode chegar então aos Dragões por empréstimo. Santiago Giménez é de resto o alvo número 1 que os Dragões têm para o ataque, para tentar dar a Francesco Arioli uma frente ofensiva que o treinador italiano quer para os Dragões, e aqui poderá significar um fim de ligação também de Denis Gül no Futebol Clube do Porto, sendo certo que os Dragões para acionarem, para terem uma opção de compra obrigatória, os Dragões querem uma opção de compra apenas, o Milan nesta altura quer uma compra obrigatória por parte do Futebol Clube do Porto e por isso é que o negócio ainda não está completamente resolvido. Nesta altura o Futebol Clube do Porto é a equipa que está na pole position para poder ter então Santiago Giménez durante a próxima temporada. O Futebol Clube do Porto que pode ver sair Francisco Moura, os Dragões já rejeitaram uma proposta, uma segunda proposta por Francisco Moura. Há umas semanas houve o interesse do Olympiacos, agora foi o interesse da Fiorentina, que fez uma proposta de um empréstimo clássico aos Dragões, sem qualquer opção de compra. O Futebol Clube do Porto quer ou aceita negociar a saída de Francisco Moura, mas para isso acontecer tem que haver uma compra obrigatória no próxima janela de transferências, ou então uma venda já direta nesta altura. O Futebol Clube do Porto quer 15 milhões por Francisco Moura e, portanto, a proposta da equipa da Fiorentina foi vetada por parte da direção portista. Francisco Moura, que vai fazer amanhã 27 anos, dia 16 de agosto, portanto, malta do Futebol Clube do Porto que só virá amanhã, deem os parabéns ao Francisco Moura. Francisco Moura que na última temporada fez 32 jogos, 3 golos, 2 assistências. A primeira época do Porto foi brutal, com uma grande influência no jogo ofensivo dos Dragões, 15 golos em que esteve envolvido, 4 marcou e 11 que assistiu. Na última época foi bastante menos, jogou também bastante menos, participou em 32 jogos,
3 golos e 2 assistências, então está na iminência de poder sair do Futebol Clube do Porto. O Braga renovou com Víctor Gomes, contrato prolongado até 2030, uma cláusula de rescisão agora de 40 milhões de euros. Este baixinho, defesa direito espanhol, com uma grande projeção ofensiva e que já está em Braga desde a temporada 2022-2023, vai então continuar no Minho, depois na época passada ter participado em 56 jogos, é a época quando fez mais jogos no Sporting de Braga, 3 golos e 10 assistências. O Braga vai de quando em vez contratando laterais direitos, mas a verdade é que Víctor Gomes pegou destaca, está muito seguro e é de facto um grande defesa direito da nossa liga, do Sporting de Braga também naturalmente. Este ano já participou em 5 jogos e sempre a jogar, quase sempre o jogo todo. Se é o intervalo na partida diante do Moreirense, de resto tinha jogado todos os minutos. É um verdadeiro pulmão que se mantém na equipa de Carlos Vicens, prolongado o vínculo então até 2030. Fábio Silva, o avançado português do Dortmund, interessa ao Betis. O Betis já esteve interessado em Santiago Jiménez, virou agora a agulha para Fábio Silva, mas já sabe que para convencer-se o muro amarelo do Borussia Dortmund a libertar Fábio Silva, a equipa de Sevilha tem que pagar 25 milhões de euros. Fábio Silva tem contrato até 2030, na última época 3 golos e 7 assistências em 39 jogos ao serviço do Borussia Dortmund. É um jogador com valor de mercado no 0-0 de 22 milhões de euros e a equipa do Borussia Dortmund admite negociar uma saída de Fábio Silva, mas quer uma compensação financeira bem alta e acima daquele valor que pagou. Fábio Silva custou ao Borussia Dortmund na última janela de transferências 22 milhões e meio de euros e, portanto, a equipa do Dortmund para vender Fábio Silva quer 25 milhões. O Betis é quem está interessado, o Betis que quer contratar um novo homem para o seu ataque e Fábio Silva faz parte então dessa lista. Namoro completamente transformado em casamento entre a equipa do Paris Saint-Germain e Ferran Torres. A equipa parisiense pagou ao Barcelona 50 milhões de euros, o jogador já foi apresentado, já está em Paris, contrato assinado até 2031, é uma grande venda, o Barcelona que vai reformular completamente o seu ataque, de resto já está por lá Gordon, ADM, e agora vamos lá ver quem é que aparece também para o eixo ofensivo, porque a equipa do Barcelona vai ter que contratar gente, perdeu Lewandowski, perde agora Ferran Torres e naturalmente vai ter que contratar gente para o eixo ofensivo. 50 milhões de euros foi quanto pagou a equipa do Paris Saint-Germain pelo super avançado Ferran Torres, autor do golo que deu o título mundial à Espanha há sensivelmente um mês e portanto é apresentado como o novo avançado da equipa do Paris Saint-Germain, a ser treinado por Luís Enrique. Luís Enrique tem um enorme apreço por o futebol de Ferran Torres. Ferran Torres tem um valor de mercado de 52 milhões de euros e é uma grande contratação por parte da equipa do Paris Saint-Germain, que ainda vai ficar com um ataque mais dinamitizado com a chegada de Ferran Torres. Depois temos Dembélé, Kvaratskhelia, Doué. Bem, que coisa absurda. Olhando para trás, João Neves, Vitinha, Fabiano Ruiz, bem, incrível. Que grande equipaça fica o Paris Saint-Germain também com a chegada aqui de Ferran Torres. Cristiano Romero já foi oficializado como novo defesa central do Atlético Madrid. Coutinho Romero termina ligação com o Tottenham, onde esteve as últimas 5 temporadas em Londres. Na última época, 32 jogos, 6 golos, 3 assistências, 40 milhões de euros é quanto a formação colchonera paga aos Spurs por Cristiano Romero. O defesa central de 28 anos vai ser treinado então pelo seu conterrâneo Diego Simeone e depois de ter estado em Itália e em Inglaterra, vai agora para Espanha e vão 3 das Big Five a serem cumpridas também aqui por parte de Cristiano Romero. Assinou o contrato até 2030. Terminamos com a notícia de Pedro Neto, porque haverá um acordo já entre o extremo português e o Al Hilal para que Pedro Neto se possa mudar para a Arábia Saudita. A equipa do Al Hilal agora vai tentar convencer o Chelsea a receber 60 milhões de euros por esta transferência e Pedro Neto poder ser reforço então do emblema da Arábia Saudita, do Al Hilal. 60 milhões de euros é quanto poderá pagar ao Chelsea pelo extremo português de 26 anos. É curiosamente o valor de mercado de Pedro Neto. Pedro Neto que está a cumprir no Chelsea cumpriu a sua segunda temporada, vai para a terceira temporada. Na última época, 52 jogos, 10 golos e 10 assistências que fez ao serviço do Chelsea. Pedro Neto que ao serviço do Chelsea já ganhou uma Liga Conferência e também um Mundial de Clubes e pode ter então aqui o seu fim de ligação em Inglaterra, depois de muitos anos no Wolverhampton e também no Chelsea, e mudar-se aos 26 anos para a equipa do Al Hilal. Vamos ver o que é que acontece também durante os próximos dias para percebermos esta evolução de negócio.